Queridos irmãos e amigos, desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida e em cada coração. A mensagem de hoje, que tem como título Obediência à Visão Celestial, nos levará a uma profunda reflexão sobre a necessidade que temos de obedecermos à visão celestial que Deus tem nos dado. O texto base para essa mensagem se encontra no livro de Atos, capítulo 26, dos versículos 1 ao 23. O texto bíblico diz assim: A seguir, Agripa, dirigindo-se a Paulo, disse: É permitido que uses da palavra em tua defesa. Então Paulo, estendendo a mão, passou a defender-se nestes termos: Tenho-me por feliz, ó rei Agripa, pelo privilégio de, hoje, na tua presença, poder produzir a minha defesa de todas as acusações feitas contra mim pelos judeus. Mormente porque és versado em todos os costumes e questões que há entre os judeus. Por isso eu te peço que me ouças com paciência. Quanto à minha vida, desde a mocidade, como decorreu desde o princípio entre o meu povo e em Jerusalém, todos os judeus a conhecem. Pois, na verdade, eu era conhecido deles desde o princípio, se assim o quiserem testemunhar, porque vivi fariseu, conforme a seita mais severa da nossa religião. E agora eu estou sendo julgado por causa da esperança da promessa que por Deus foi feita a nossos pais, a qual as nossas 12 tribos, servindo a Deus fervorosamente de dia e de noite, almejam alcançar. É no tocante a esta esperança, ó Rei, que eu sou acusado pelos judeus. Porque se julga incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos? Na verdade, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus o Nazareno, e assim procedi em Jerusalém. Havendo eu recebido autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e contra estes dava o meu voto quando os matavam. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar. E demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas os perseguia. Com estes intuitos, parti para Damasco, levando autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionado. Ao meio-dia, ó rei, indo eu caminho fora, vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Então eu perguntei: Quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e firma-te sobre teus pés, porque por isto te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio, para lhes abrir os olhos e os converteres das trevas à luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia, e aos gentios que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento.
Por causa disto, alguns judeus me prenderam, estando eu no templo, e tentaram matar-me. Mas alcançando o socorro de Deus, permaneço até ao dia de hoje, dando testemunho, tanto a pequenos como a grandes, nada dizendo, senão o que os profetas e Moisés disseram haver de acontecer, isto é, que o Cristo devia padecer e, sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz ao povo e aos gentios. Conforme vimos nesse texto, o apóstolo Paulo estava diante do rei Agripa para se defender das acusações feitas pelos judeus que se opunham à sua obra missionária e à pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Paulo falou sobre a sua vida, de como era fariseu zeloso e tinha prazer em perseguir e matar os cristãos. Por muitas cidades estranhas, Paulo, extremamente enfurecido, saía para perseguir a igreja do Senhor, obrigando os cristãos a blasfemar e castigando-os nas sinagogas. Paulo expôs ao rei Agripa toda a sua história antes do dia em que teve a visão celestial. Podemos perceber pelo relato de Paulo que a sua vida mudou depois da experiência da visão celestial, na qual teve um encontro com Jesus quando ia pela estrada a caminho de Damasco para perseguir aqueles que eram do caminho. Ao falar sobre a experiência da visão celestial, Paulo expôs tudo que o Senhor Jesus lhe dissera naquela teofania. Paulo explicou todo o plano que Jesus tinha para a sua vida, que ia transformá-lo em ministro e testemunha, tanto das coisas que ele tinha visto, como das coisas que ele ainda veria. Jesus disse que ele seria um instrumento em sua mão e que seria enviado para pregar o Evangelho aos gentios, a fim de abrir-lhes os olhos para convertê-los das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus. É interessante nós observarmos como Paulo foi um homem transformado depois da visão celestial. Antes era um homem religioso e zeloso com a lei, perseguidor de cristãos, destruidor de igrejas. Agora, depois da visão celestial, Paulo era um homem zeloso com o Evangelho, tornou-se um cristão perseguido e fundava igrejas em suas viagens missionárias e as doutrinava com as suas epístolas. Podemos ver aqui que a visão celestial traz consigo transformação de vidas e mudanças de atitudes. O perseguidor da igreja agora passou a ser perseguido. Aquele que destruía a igreja agora fundava igrejas e as edificava com as suas cartas e epístolas. O fariseu zeloso com a lei tornou-se um cristão zeloso com o Evangelho. A visão celestial traz também uma nova razão para viver, um novo sentido para a vida. Tudo muda quando vivenciamos uma visão celestial que vem de Deus. A vida daquele que experimenta uma visão celestial é impactada pelo poder de Deus, que lhe dá uma nova visão e lhe dá novos objetivos e novos projetos. Paulo teve a sua vida transformada totalmente depois da visão celestial. A sua vida ganhou um novo sentido. As suas atitudes mudaram e seus valores também mudaram. A visão celestial trouxe novidade de vida para Paulo. A visão celestial sempre tem um objetivo, ela traz consigo uma proposta de novidade de vida. Assim como Paulo, outros servos de Deus também tiveram mudança de vida após a experiência de uma visão celestial. No livro de Gênesis, no capítulo 12, nós vemos o chamamento de Abraão.
Ele teve uma visão celestial quando Deus lhe apareceu e lhe disse: sai da tua casa, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que eu te mostrar, e de ti farei uma grande nação. Tu serás uma bênção, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abrão estava em Harã e ali teve a visão celestial. E essa visão lhe trazia uma nova proposta, uma novidade de vida, uma mudança de direção, uma mudança de pensamento, uma mudança de valores. Ele teria que tomar a atitude de sair da casa de seu pai e ir para a terra que Deus lhe mostraria. Abrão foi obediente à visão celestial e fez o que o Senhor ordenou. No livro de Êxodos, no capítulo 3, Moisés estava apacentando o rebanho de Jetro, seu sogro, quando teve a visão celestial da sarça ardente que não se consumia. Ao se aproximar dela, Deus lhe dirige a palavra e lhe apresenta uma novidade de vida. Deus disse que viu a aflição do povo no Egito, ouviu o seu clamor e conhecia o seu sofrimento e por isso decidiu libertá-lo do jugo de Faraó. No versículo 10 acontece algo muito interessante. A visão celestial trouxe consigo uma proposta de novidade de vida. Moisés estava sendo enviado por Deus a Faraó para que os filhos de Israel fossem tirados do Egito. Aquele homem que estava apacentando o rebanho de seu sogro, agora estava tendo a sua vida transformada depois da visão celestial. Moisés, assim como Abrão, foi obediente à visão celestial. O livro de Atos, no capítulo 10, relata a visão celestial que Pedro teve. Ele subiu ao eirado por volta da hora sexta, ou seja, meio-dia, a fim de orar. Por essa hora ele teve fome e quis comer. Enquanto lhe preparavam a comida, teve um êxtase e viu o céu aberto e um grande lençol foi descendo diante dos seus olhos. Nele havia toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. Uma voz ordenou-lhe que matasse e comesse aqueles animais, mas Pedro se recusou, porque eram animais impuros para os judeus. Então a voz disse que Pedro não deveria considerar impuro aquilo que Deus tinha purificado. Depois disso, Pedro ficou pensando qual seria o significado da visão. Mas ele entendeu o seu significado quando dois homens o procuraram para ir à casa de Cornélio, um homem gentio. Pedro tinha entendido que a mensagem da salvação que havia sido dirigida para os judeus agora também alcançaria os gentios. Os animais impuros que foram purificados representavam os gentios que não eram alvo da mensagem do Evangelho, mas que agora também poderiam ouvir a mensagem do arrependimento, do perdão de pecados e da salvação em Jesus Cristo. Pedro foi outro homem que teve a sua vida mudada depois da visão celestial. Essa visão celestial também tinha um objetivo, também tinha uma mensagem e fez com que Pedro mudasse a sua postura, o seu modo de pensar, os seus valores e o seu modo de agir. Agora ele pregaria o evangelho também aos gentios. Assim como Abrão, assim como Moisés, assim como Paulo, Pedro também teve a sua vida transformada depois da experiência da visão celestial. O próprio apóstolo Paulo teve a experiência de outra visão celestial. Desta vez aconteceu quando ele teve a visão do varão macedônio que lhe pedia ajuda. Ele entendeu que o significado daquela visão era para que ele fosse pregar o evangelho na Macedônia e não na Ásia, que era a região para onde ele planejava seguir. A visão celestial do varão macedônio mudou a direção de Paulo e junto com Silas, Timóteo e Lucas foram à Macedônia, começando a pregar o evangelho na cidade de Filipos.
Nessa cidade, Lídia se converteu. A jovem adivinhadora foi liberta do espírito adivinhador e o carcereiro foi salvo. Depois disso, foram para Tessalônica, passaram por Bereia e por Atenas. Em todas essas cidades, muitos gregos e mulheres piedosas receberam a mensagem do apóstolo Paulo e creram. Depois disso, foi para a cidade de Corinto, onde Paulo permaneceu durante 1 ano e 6 meses e ali fundou a igreja de Corinto. Fundou também a igreja em Filipos e Tessalônica. Paulo foi obediente à visão celestial e por causa disso impactou a Macedônia com a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo, onde muitas pessoas se converteram ao Senhor. Por fim, veremos agora a visão celestial de João na ilha chamada Patmos. João estava na ilha por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho de Jesus. A ilha de Patmos, localizada na Ásia Menor, tem 13 quilômetros de comprimento e cerca de 7 quilômetros de largura, tendo um formato de meia-lua. Na época do Império Romano, era uma ilha usada para prisão. Muitos consideram que os prisioneiros mais perigosos eram enviados para a ilha de Patmos e ali seriam sujeitados a trabalhos forçados. No entanto, nada disso se pode comprovar. O que a Bíblia nos diz é que João foi enviado a essa ilha por causa da perseguição aos cristãos. Essa perseguição aconteceu nos dias do imperador Domiciano. E ali estava ele quando teve uma visão celestial. João viu 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros de ouro um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve. Os seus olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Depois dessas coisas, o objetivo da visão celestial foi revelado. João deveria escrever em um livro todas as coisas que tinha visto, para que hoje pudéssemos conhecer a revelação que o Senhor Jesus lhe deu na ilha de Patmos. Depois dessa visão, certamente João não foi mais o mesmo homem, e agora ele tinha uma missão: escrever a revelação que o Senhor lhe dera. Faremos agora um breve resgate da mensagem. Conforme já mencionado, toda visão celestial tem um objetivo, traz mudança de vida e de atitudes. A Abrão Deus ordenou que saísse da sua terra e da sua parentela e fosse para a terra que ele mostraria. A Moisés Deus ordenou que fosse a Faraó, a fim de libertar o povo de Israel do Egito. A Paulo Jesus revelou que ele seria seu ministro e levaria a mensagem da salvação aos gentios. O mesmo Paulo também foi orientado pelo Espírito Santo, depois da visão do varão macedônio, que deveria ir para a Macedônia, onde muitas pessoas se converteram e igrejas foram fundadas. A Pedro foi revelado que os gentios não seriam mais considerados impuros e que deveriam receber a mensagem do Evangelho. A João, Jesus ordenou que escrevesse as revelações do Apocalipse em um livro. Essa mensagem permite que façamos importantes reflexões a respeito de nossas vidas. Será que estamos sendo obedientes à visão celestial que Deus nos deu? Temos procurado fazer com fidelidade tudo aquilo que Deus nos orientou quando recebemos nossa visão celestial? Temos tido mudanças de atitudes em relação ao que Deus nos determinou?
A visão celestial que Deus nos deu tem impactado nossas vidas de tal modo que nós estamos tendo mudanças de atitudes, mudanças de pensamentos e mudanças de valores. A nossa vida foi transformada depois da visão celestial. Precisamos entender que a visão celestial é uma experiência particular de cada um de nós. Essa experiência particular com Deus. Paulo estava acompanhado por vários companheiros, mas somente ele teve a visão celestial. Muitos prisioneiros estavam em Patmos, mas somente João teve a visão celestial. De todos os apóstolos, somente Pedro teve a visão celestial do lençol que descia do céu e se tornou o primeiro pregador do Evangelho aos gentios. Querido ouvinte, meditemos nessa mensagem. Deus tem chamado a cada um de nós e nos tem dado uma visão celestial. Isso significa que Ele tem nos confiado uma missão em sua obra. Seja obediente à visão celestial. Se você for impactado pela visão celestial do Senhor, sua vida será transformada, você terá novos valores, novos interesses, novos propósitos. Além disso, por causa de nossa obediência, outras vidas também serão impactadas. Precisamos ser obedientes à visão celestial que Deus nos dá. E na medida em que formos obedientes, o Senhor vai ampliando a visão e concedendo novas visões. É assim que Deus quer que cresçamos em sua presença. Para concluir a mensagem, é importante entendermos que Deus espera de nós fidelidade e obediência, pois em sua visão celestial para cada um de nós, Ele traz uma proposta de novidade de vida. Então poderemos dizer, como disse o apóstolo Paulo, pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Desejo que Deus abençoe a todos abundantemente em nome do Senhor Jesus e que essa mensagem continue falando aos nossos corações pelo poder do Espírito Santo.